Bate-papo Novo Tempo. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa, o nosso Bate-papo Novo Tempo. Já está ele aqui, depois de umas 2 semanas offline para a gente, mas sempre online para os nossos amigos. Haroldo Melo, nosso amigo terapeuta familiar. A gente está fazendo uma série aí de crises, né? Como enfrentar crises. Nós estamos vivendo aí uma pandemia que trouxe muitos problemas para muita gente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Antes da gente começar, eu preciso pedir para você, meu amigo, vá agora no nosso site biblia.com.br e peça a revista. Eu não sei se eu tô com ela aqui, não sei se vai aparecer para vocês. Essa revista aqui, ó. Olha só, essa revista Entre Família, tá vendo? Eu quero que você receba essa revista de graça. Aliás, você, se acessar o nosso site, você vai ter a opção de baixar em PDF, viu? Ou pode fazer o curso online, ou até mesmo pedir para receber essa revista na sua casa. E olha, é totalmente grátis. Tem aqui o assunto de hoje, mas o Haroldo vai realmente destrinchar um pouco mais. Aqui também tem mais uma coisinha falando sobre o divórcio, tá? Que é o assunto aqui número 10 desta revista. Acho que não vai dar para vocês verem, mas seria o assunto 10, ó. Aqui, ó, o divórcio, tá? Quem quiser é só pedir. Haroldo, bom dia. Bom dia, Didi. 2 semanas de saudades, saudade de você, dessa rádio, saudade dos nossos amigos da Novo Tempo, saudade das nossas conversas, né? É verdade, eu tenho certeza que você também está com saudade do seu açaí. Ah, meu Já tem um amigo, tempinho. isso é indiscutível. Sem dúvida. Haroldo, vamos lá então para o tema de hoje. Eu vi aqui que é bastante assunto para a gente abordar e eu tomei a liberdade de dividi-lo. Isso Pois faz com não, que o nosso ouvinte possa descobrir novas coisas e a gente ajuda o ouvinte dessa maneira, né? Porque se traz muita informação, é muita informação para pouco tempo, né? Então acaba comprometendo o assunto que é muito sério. Então, como enfrentar crises? A gente tem falado aí da pandemia e eu comentei um tempo atrás com você, se eu não me engano, que uma das crises que essa pandemia trouxe foi a questão do divórcio, né? Pessoas que já não exato. tinham um casamento muito legal, pessoas que já não se davam muito bem, havia incompatibilidade de gênio, havia conflitos no lar, e agora, diante da pandemia, essas pessoas ficaram mais tempo em casa, e aí, com certeza, o choque veio, as brigas vieram, e muitos casos de divórcio também. E a gente vai falar então sobre esse assunto. Eu queria que você já trouxesse aí um texto. Jesus, uma vez, foi questionado sobre o divórcio, ele deu uma resposta que surpreendeu muita gente, né, Haroldo? Exatamente. Ele disse que Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher, Hum. mas a resposta dele foi tão contundente que os fariseus ficaram assim: pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento, né? Mas ele fez uma ressalva. Desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas é a dureza do coração do ser humano que propicia o ato do divórcio, né? Então veja como nós temos uma propensão maligna, né, em nosso coração em relação a esse tema. E naquela época eles queriam divorciar por qualquer coisa, né? Se a mulher Exato, queimasse o arroz lá, já era motivo para se divorciar, né? E não é isso que exatamente, Jesus disse que era o plano de Deus desde o início. Deus fez homem e mulher para que ambos vivessem juntos até que a morte os separasse, né? Aliás, o plano de Deus era que a morte nunca viesse, né? Adão e Eva estariam para sempre. exatamente. Mas, infelizmente, o divórcio é uma realidade por conta, como você já falou muito bem, da dureza do coração do homem. E esse processo é bem doloroso, Haroldo. Muito. E ele traz uma implicação muito forte sobre a família, Uhum. sobre os amigos,
sobre o trabalho, sobre a imagem do casal, da família, nos círculos sociais e no foro íntimo. Você vê que um ato traz desdobramentos muito profundos no ser humano. Chega ao ponto dele questionar o foro íntimo dele, como é que, né, ele está, como ele se encontra, ele ainda é assim, ainda está bom, não está, o que aconteceu com o foro íntimo dele, e veja que o afeto principal é a família. E da família demanda essas outras coisas, trabalho, amigo, imagem, círculo social, né? Porque isso afeta de modo completo o ser humano. Bom, vamos falar aqui sobre algumas emoções, então, que quem se divorcia aí enfrenta. Pois é, Você falou do foro íntimo, né? Eu acho que também exato. tem muito a ver com o sentimento de fracasso, né? A Do pessoa. isolamento, Uhum. raiva, culpa, desgosto, tristeza, remorso, insegurança, desvalorização de si mesmo, perda de identidade. Veja quanto desdobramento o aspecto do divórcio traz para o foro íntimo da pessoa, né? Ela mergulha num turbilhão de incertezas, de insegurança, de questionamentos. Ela vai de um extremo a outro no seu aspecto emocional, né? Ela vai do aspecto da segurança, da identidade e mergulha em todos esses quadros que estão aí, né? E chega ao ponto de se desvalorizar, de não saber nem quem é ela mesma. Algumas pessoas que passam pela circunstância do divórcio, elas comentam com a gente e dizem assim: olha, eu não sei mais nem quem eu sou, não sei mais nem o que eu penso, o que eu faço. Para você ver como a, a, a situação fica muito complicada no foro íntimo da pessoa, né? E a gente aqui não está nem entrando na questão do motivo do divórcio, né? A gente sabe que por trás do divórcio sempre há alguma traição, alguma ofensa, e isso realmente pesa, né? A pessoa fica lembrando do que ouviu, do que viu, e ao mesmo tempo ela se sente mal, porque a gente casa porque a gente ama, né, Haroldo? A gente casa porque a gente quer conviver com aquela pessoa para sempre, e de repente a gente não se vê mais com aquela pessoa, há uma ruptura ali, né? Há uma perda, há uma separação, é inevitável isso aí, né? Exatamente. Há um corte, né? Sim, sim, uma ruptura, né? Então vamos falar É. aqui sobre esses hábitos e comportamentos que a pessoa sofre aí nesta perda. Por exemplo, tem a impulsividade. Hum, Às vezes a pessoa fica ultra power, 24 horas no ar. Trabalho, 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 lazer, vida social, entra pela noite afora e ele entra nesse power e parece assim que é um ciclo inquebrável. entendi. Ou então o cara sofre de uma paralisia, não sai de casa, fica enfurnado, só vai trabalhar e volta para casa, esquece o mundo. Ou então ele perde o apetite ou come compulsivamente. Normalmente o divorciado ou ele emagrece ou ele engorda e adquire massa é, por comer compulsivamente. Também tem outra coisa, ou ele bebe tudo Sim. que ele encontra pela frente, ou vai para as substâncias psicoativas para ter aquele boom e depois mergulhar de novo na crise. E aí dorme mal e começa a se envolver em acidentes. Então veja que esses hábitos, para quem observa o divorciado, às vezes ele nem tem consciência disso, porque ele ligou o piloto automático
e vai na situação. Aí ele só para quando, de repente, acontece alguma coisa extra do seu piloto automático que o faz parar. Aí parece que ele acorda desse momento de torpor e retoma a consciência, né, da sua vida. Você estava falando aí, eu estava pensando uma coisa aqui. É muito diferente, né? Quem tem Deus no coração e passa pelo divórcio e quem não tem fé em Deus. Porque quem não tem Deus no coração, a fuga dele vai ser talvez a bebida, vai ser uma vida também de traições, né? Se ele foi traído, ele vai querer também trair, vai se divorciar, mas vai querer dar o troco, né? E É, vai talvez buscar as drogas ou vai procurar diversão. Agora, quem tem Deus no coração, a fuga é Deus. é Deus. É Deus. Então faz toda a diferença aí. De tudo que a gente vai falar aí, como enfrentar a crise, eu acho que, Haroldo, me corrija aí, o mais importante é buscar Deus nessa hora. Com certeza, porque ele é o ponto de equilíbrio do ser humano e ele diz assim: vinde a mim, não vá para outros lugares, vinde a mim. Pode vir do jeito que você estiver, cansado, sobrecarregado, triste, pode estar destroçado aos cacos, mas venha a mim, que eu vos aliviarei. Então, isso é um conselho muito sábio de Deus para a raça humana, né? Sem dúvida. Porque a gente tem que entender que depois que o pecado entrou na terra, o ser humano se tornou mau, inimigo de Deus, e quando Adão e Eva passaram a cidadania do principado para as mãos de Satanás, ele se achou o dono da vida das pessoas e o que ele fez no céu, ele faz na vida das pessoas: tumulto, briga, confusão e tantas outras coisas, né? Você falou aí sobre a questão das amizades, né? Que o divórcio ele acaba também atrapalhando na questão dos círculos sociais. Foi a primeira coisa que você falou. E eu estava pensando aqui também na questão do dinheiro, né? Porque a pessoa ela tem um certo padrão estando casada com alguém e agora ela se vê numa mudança. Ela tem que mudar de casa, ela tem que mudar de restaurante, ou seja, muda totalmente a vida dela porque ela tinha alguém que pagava as coisas para ela, agora ela tem que sobreviver sozinha, né? Tem que talvez conseguir um emprego melhor, mudar o seu círculo de amizades e tal. Então tem que ter um certo preparo por parte da própria família para nessa hora amparar essa pessoa, né? Não Com criticá-la ou se certeza, afastar dela, né? com certeza, porque veja bem, o divórcio ele pode ser uma libertação ou perda grave, depende como a situação chega, Uhum. né? E para minimizar esse efeito danoso da perda do companheiro, do senso de pertencer, de um estilo de vida comum, de identidade, que tu falaste do dinheiro, das amizades, da autoestima, dos planos. A gente tem que ter consciência que o efeito colateral do divórcio ele pode perdurar por anos ou meses, depende como você está preparado para viver o pós, né? Então, a família é muito fundamental nesse apoio, porque às vezes as pessoas saem totalmente desestruturadas em tudo do divórcio, tanto pessoal, físico, mental, espiritual, como financeiro. E aí a família é um ponto de apoio extraordinário, porque esse ciclo de perda de companheiro, o sentimento de pertencer, sabe, o estilo de vida e tudo isso vira de repente ali um furacão na vida da pessoa, né? E ela se envolve nisto aí e de repente se a família não abraçar e não ser o porto seguro para ela, isso vai anos Uhum. afora até ela conseguir se equilibrar, ou meses, né? Se ela tiver um bom apoio da família.
Haroldo, deixa eu te perguntar aqui, talvez alguém esteja se perguntando aqui, que você tocou rapidamente e não entrou em detalhes. Qual é a diferença entre o divórcio como uma libertação e uma perda grave? Isso acho que é importante a gente destacar aqui. A libertação, por exemplo, pense num casal que tem brigas verbais, físicas, tentativa de suicídio, aliás, de homicídio, tentativa de expropriar o outro por intermédio da justiça em querer tomar os bens e patrimônios da pessoa. Então, quando ela sai desse divórcio, para ela é uma libertação, porque ela estava mergulhada numa situação altamente perigosa para a vida dela. Mas quando ela é uma perda grave, veja bem, você tem uma esposa, tem seus filhos, sua vida vai legal, mas de repente você ou a esposa sofre um acidente de percurso de se envolver com uma pessoa e aí a coisa chega ao nível do divórcio. Por que que é uma perda grave? Porque você tinha uma vida maravilhosa, você tinha tudo em sua casa, uma família, seu ciclo de amizade, trabalho, estava tudo redondinho, harmoniosamente. Mas a árvore da ciência do bem e do mal aparece no meio do caminho e você come do fruto. Aí é uma perda grave, porque você jogou fora todo o bem-estar que você tinha. Essa é a diferença. Muito claro, muito claro. Então você tem que também distinguir isso aí e dependendo se você foi a parte inocente, nesse caso de uma traição, você teve uma perda, porém você pode recomeçar. Se você estava casado com alguém que trazia para você problemas sérios, foi uma libertação para você, então você também tem que olhar por outro prisma, né, Haroldo? Deus te Exatamente. dando Não agora pode ser. Deus te dando a oportunidade para você recomeçar a sua vida agora, não mais com aquela pessoa que estava te atrapalhando, né? Exato. É um olhar, não é um olhar crítico, mas é um olhar é, assim sério e focado no bem-estar que Deus programou para a família, né? De repente não tem mais isso aí. Olha Caim e Abel, né? Sim, Caim sumiu da família, foi embora e construiu o mal no mundo, sim, né? sim. Então a gente tem que ver isso aí também. Eu acredito, Haroldo, que a visão que você vai ter vai ser fundamental para você superar essa perda tão grande que é o divórcio, né? Bom, Haroldo, é o Exato. seguinte, o nosso tempo aqui já se esgotou, mas foi proposital mesmo, tá? Porque eu queria aguardar o próximo tema que vai envolver os filhos para a semana que vem. Senão a gente ia Sim, fazer uma confusão aí, ia misturar muita coisa. Fizemos uma rápida introdução hoje, foi tudo proposital. E na semana que vem a gente vai tratar dos filhos, porque também os filhos acabam sendo prejudicados quando vem o divórcio. Como é enfrentar verdade. o divórcio, como ajudar os filhos nessa hora, o que não dizer, o que não falar, como falar o que deve ser dito, para que os filhos, nas suas diferentes idades, possam superar esse trauma do divórcio. Né? Para a criança que Com estava ali vendo papai certeza. e mamãe, não é fácil agora estar lá em casa e não ver mais o papai ou não ver mais a mamãe. Né? Então a gente vai ensinar, vai ajudar os pais aí nessa hora ajudar os filhos, tá bom? Vamos deixar isso para semana que Tá vem? bom, meu amigo. Fechou então, Vamos. hein? Muito bom, porque o segmento de filho é muito importante nessa história do divórcio. Vou até marcar aqui que eu parei nessa parte e a gente fala na semana que vem, focando aí os filhos. Amigo, tem goteira aí? Tem goteira aí? Não, né? Não. Telefone para contato. Quem quiser te chamar. 91 é o DDD Sim. 8456-1312. 8456-13. 1312. Para falar com o Haroldo ele está sempre com a gente aqui, todas as quartas-feiras, e ele também faz palestras aí nessa época de pandemia, fazendo pelo Zoom. Ele que está no Nordeste, continua no Nordeste? Continuo. E sábado, Hum. é,
Tá Agora bom. nós vamos fazer domingo, nós vamos 15 horas fazer uma palestra aí para Belém, para Ah, é? o segundo encontro de casais que um pastor da MPA está promovendo e nós iremos fazer uma palestra sobre a ansiedade e o casamento. Que legal. Que legal. É aberto? É Quem quiser, aberto, é aberto. quem YouTube. quiser. Quem quiser. Tem aí o endereço do YouTube? Não, né? É, não, eu não tenho o Adventistas. endereço agora, mas eu te passo assim que eu tiver para você noticiar para o pessoal. Vamos fazer o seguinte: você tenta ver hoje para mim, e assim que a gente postar aqui esse vídeo, a gente coloca lá o link, tá Beleza, bom? Lá na beleza. descrição. Meu amigo Haroldo, Deus te abençoe. Até semana que vem. Até semana que vem, um grande abraço. Eu estou muito feliz de encontrar todos vocês aí do nosso querido Pará. Tá certo, esse é Haroldo Mello.